Olá galera, aqui é o professor Ricardo Alencar e hoje eu vou falar sobre teoria dos conjuntos, uma introdução aos conjuntos numéricos que a gente estuda ao longo de toda a nossa vida estudantil lá no ensino fundamental, no ensino médio e às vezes no ensino superior. Tá? Então vamos entender. A teoria dos conjuntos é o ramo da matemática que estuda conjunto. Conjunto, o que te lembra a ideia de conjunto? De juntar, não é isso? De juntar com junto. Vai juntar com. São as coleções de vários elementos. Embora qualquer tipo de elemento possa ser reunido em um conjunto, a teoria dos conjuntos é aplicada, na maioria das vezes, a elementos que são relevantes para a matemática, que são os conjuntos numéricos. Tá? Então a gente vai falar dos conjuntos numéricos mais importantes e que a gente tem que entender um pouquinho sobre eles até para conseguir resolver algumas situações na própria matemática ou fora da própria matemática. Por quê? Porque os conjuntos numéricos, basicamente, eles são fruto das necessidades da humanidade em algum momento da história. Isso é interessante. A gente acaba estudando mais ou menos os conjuntos na medida que eles apareceram ao longo da história. Então, o primeiro conjunto é esse aqui, o conjunto que você aprende lá novinho, quando começa a fazer pintura, quando começa a contar objetos, que é o conjunto dos números naturais, representado pela letra N. E ele basicamente ele é natural por quê? Porque, vamos dizer assim, ele apareceu naturalmente na nossa história quando a gente começou a contar. Então a gente começou a contar objetos, né? Um objeto, 2, 3, 4, 5 ou nenhum, que é o zero. E é interessante que o zero ele não apareceu muito fácil não, viu? Demorou muitos séculos para o pessoal compreender que o zero, um símbolo do zero, deveria existir. Tá? Então esse zero aqui ele vem dos hindus, que nos foi transmitido pelos árabes na Idade Média, foi para a Europa e veio aqui para o Brasil. Tá? Então o conjunto dos números naturais é o que serve para contar, tá? Fazer contagens. Então toda vida que você conta, você contar uma quantidade de cadeiras, contar uma quantidade de bolas, de carrinhos, de bonecas, você está usando o conjunto dos números naturais. E aí surgiram algumas situações. Por exemplo, se eu tiver 4 bolas e perder 5 bolas, quantas bolas eu vou ter no final? Se eu tiver 10 bonecas e perder 15 bonecas, quantas bonecas eu vou ter no final? E antigamente, muito lá atrás, as pessoas não conseguiam resolver isso. Então, com a situação de, por exemplo, dinheiro, né? Quando você tem dinheiro é mais fácil a gente pensar sobre isso, né? Tem aquela moedinha lá de 10 reais e tal. E aí você faz o seguinte, olha, eu vou comprar uma caixa de chocolate, mas eu só tenho 10 reais e a caixa de chocolate custa 15. Então eu vou pedir emprestado a alguém 5 reais. E aí eu compro a caixa de chocolate e fico devendo, fico negativo em relação ao meu colega lá que me emprestou o dinheiro. Ou você tem aí a temperatura aqui no Brasil, né? Dependendo da região, 30 graus, 25 graus. Mas se você for lá para o Polo Sul ou para o Polo Norte, vai lá, tá menos 10, menos 15. Esse menos 10, menos 15 é uma relação com o 0 grau. Então nasceu a ideia dos números inteiros, tá bom? Então são números que você tem parecido com os naturais, que são esses aqui positivos, né? 0, 1, 2, 3, 4, mas também aparecem os números negativos, tá? Então quando surgem os números negativos, você tem agora os números inteiros, que são todos os naturais, mais os números negativos. E aí também, com os estudos da geometria, com os estudos lá dos gregos, o pessoal também começou a identificar um tipo diferente de número, que é o número racional. Por exemplo, se eu tiver aqui, se eu construir pela razão um triângulo, tá? Em que um lado vale 1, o outro lado vale 2, eu posso relacionar um lado com o outro e criar isso uma fração, tá? Uma divisão, uma ideia de outro número, tá? Porque fração, divisão são outros números. Então, nasceram números da razão, números racionais. E esses números racionais são assim: é um elemento x, um número qualquer, 1, 2, assim vai,
de tal forma que o A está numa fração com o B, tá? Então, por exemplo, aqui eu vou ter 1 sobre 2. Então, isso aqui é um número racional, tá bom? Porque eu estou criando por meio da razão. A pertence aos inteiros e B pertence aos naturais. De que forma? Sem o zero. Eu não posso ter o zero aqui, ó. Aqui não surge o zero, porque se surgir o zero, a gente não consegue matematicamente ter uma fração. Então isso não existe nos números racionais, tá bom? Só no final, uns 200, 300 anos atrás, a gente começou a mexer melhor com esse zero no denominador. Mas atualmente, o seu conhecimento aí de números racionais, não existe o zero no denominador, tá bom? Então, quem pode ser escrito na forma de fração? Todos os números inteiros, por isso que coloca aqui o x, tá bom? Então, x é um A sobre B. O A são os inteiros, positivos e negativos, certo? E o B só os naturais sem o zero, tá? Sem o zero. Os decimais finitos, por exemplo, 1,1, 2,32, 4,45, assim vai. As dízimas periódicas, por quê? Porque essas dízimas aqui eu consigo reescrever na forma de fração, tá? Os decimais finitos eu consigo reescrever na forma de fração, ou seja, eu consigo colocar um A sobre B, eu transformo, tá bom? Aqui, ó, 1,1 eu posso transformar isso em 11 sobre 10. 2,32 eu posso colocar em 232 sobre 100. 4,45 eu consigo transformar isso em 445 sobre 100, entendeu? Aqui também eu consigo transformar dízimas periódicas. Eu vou deixar uma aula separada só para fazer essa transformação de dízima periódica em fração. Com algumas regrinhas muito fáceis, eu consigo também transformar. Como é uma aula introdutória, a gente não vai demorar muito aqui. Conjuntos de números irracionais. São todos os decimais infinitos, por exemplo, aqui, ó, 0,1, 2, 3, 4, 5, vai embora, não para, não repete nunca, eu não consigo transformar isso numa fração. O π, o que é o π? Não sei se você já ouviu falar, mas eu tenho um círculo, o círculo ele tem um comprimento ao redor dele, tá? Se eu pegar esse comprimento que eu vou chamar de C, e dividir por 2 vezes o raio, ou seja, o diâmetro, todo o círculo vai me dar como resultado o número π. Esse número é 3,14 e uma série infinita não repetida de números, tá? Então são decimais infinitos. Raízes não exatas também me dão decimais infinitos. Por exemplo, o raiz de 2, o raiz de 3, o raiz quadrada de 5, tá? E assim vai. Tá bom? Legal? Então, irracionais. Por quê? Porque por meio, a gente não consegue colocar numa razão, a gente não consegue colocar numa fração, tá? É por isso que o nome é irracional. O racional a gente coloca na fração, por meio da razão, né? Razão de A sobre B. O irracional eu não consigo transformar. Então são os decimais infinitos e as raízes não exatas, tá? Então, vamos lá, continuar aqui para entender. Por fim, quando a gente junta todos os racionais com todos os irracionais, representado pela letra Q, são os racionais. Representado pela letra I, são os irracionais. E quando eu junto, né, faço um novo conjunto, união, ou seja, eu somo os elementos de todos, a gente tem essa relação aqui, ó. Numa aula anterior aqui eu falei sobre a reta numérica, né, que a gente tem o zero, para cá ficam os positivos, para cá ficam os negativos. A reta real, ela pode ser representada aqui, né? Se eu tenho aqui, ó, o zero, aí depois só os naturais, 1, 2, 3 e assim vai. 1, 2, 3, os números naturais, menos 1, menos 2, menos 3, os números inteiros, né, juntando. Depois, o que fica entre o 0 e o 1, racionais e irracionais. Então eu estou juntando todo mundo num conjuntão só, chamados reais, tá? São os conjuntos dos reais. Quem são os reais? São os irracionais com os racionais. Percebendo que existem números racionais e todos os números inteiros são racionais. Existem números inteiros e todos os números naturais são inteiros, portanto, todos os naturais são racionais.
E a junção dessa galera aqui, todinha, são os reais, tá bom? São os racionais e os irracionais. Então vamos repetir aqui, ó. Reais são todos os números que a gente conhece da união dos racionais com os irracionais. Quem são todos esses números? São os naturais, aquele que a gente usa para contar. São os inteiros, aqueles que têm o negativo mais os naturais. São os racionais, aquele que eu coloco em forma de fração, números decimais exatos, né? Todo tipo de fração, a dízima periódica. Números mistos, né? Inteiro mais fracionário e assim vai. Colocamos também os irracionais, que são os decimais infinitos, que não se repetem, ou seja, não são dízima periódica, e as raízes não exatas, que transformam-se, né, em números decimais infinitos. Tá? Então são os decimais infinitos de toda forma. Existe um conjunto que a gente não estuda, a não ser no ensino médio, que são números complexos, tá? Que são os números em que raízes que envolvem raízes de número negativo. Mas a gente também não vai falar muito deles agora. Então, quando eu junto essa galerinha aqui, eu tenho os números reais. Depois eu tenho os números complexos, tá bom? Por enquanto, a introdução é só para falar um pouquinho dessa teoria dos conjuntos, só para você ter uma ideia geral. E nas próximas aulas que eu vou trabalhar, eu vou começar a falar um pouquinho melhor de cada conjunto, ok? Beleza? Até a próxima. Se você gostou, por favor, curta, compartilhe, coloque aqui as suas dúvidas, coloque aqui também se você tiver alguma crítica, o que você puder me ajudar também. Tem um curso aqui que pode te ajudar a fazer cálculos bem rápidos, tá? Transformar-se numa calculadora mental, tá ok? Beleza? Até a próxima.